Salve, moçada da Físio Intensiva, Renata Teodoro de novo, aqui firme e forte com vocês. E hoje eu vou comentar a respeito do nosso texto lá no blog sobre a terapia de expansão pulmonar. Bora lá? Vocês estão com força? Vocês estão comigo? Sabe, gente, diferente das terapias de higiene brônquica, as terapias de expansão pulmonar têm um pouco mais de evidência científica, sabe? A gente tem um pouco mais de recurso, vamos falar assim. E antes de falar desses recursos, a gente precisa entender quando eu uso a terapia de expansão pulmonar. Então, por exemplo, um paciente hiperinsuflado com o pulmão desse tamanho, né? Que você olha o raio-x, tá lá todo preto, você vai expandir o quê, cara pálida, né? Então, as terapias de expansão pulmonar, elas são indicadas para aquelas pessoas que têm ou a predisposição ou já estão com colapso alveolar instalado, tá bom? Quem tem predisposição? Por exemplo, indivíduos acamados por muito tempo. Pensa comigo, ó, quando você tá deitadão lá em decúbito dorsal, ventral, né? As bases pulmonares, que é a principal área, elas ficam comprimidas contra o colchão, entre o teu corpo, o peso e o colchão. Portanto, é facinho, né, de obstruir. Por exemplo, um indivíduo que tem uma alteração da coluna, uma escoliose, por exemplo, o lado da concavidade fica encarcerado, é difícil expandir. Já o lado da convexidade fica empurrado contra a parede torácica, também não expande bem. O indivíduo que tem alguma alteração neuromuscular, a fraqueza muscular respiratória faz com que ele não alcance um volume corrente adequado, portanto, ele também tem aí chance de colapso alveolar. Indivíduos hipersecretivos, por quê? Porque a obstrução aí, né, do caminho do ar pode também fazer com que haja uma reabsorção do volume residual e isso vai fazer o colapso alveolar. E tem uma que a culpa é nossa, viu, gente? Oxigênio demais. Então, a hiperóxia, ela aumenta a pressão de difusão na barreira alvéolo-capilar, né? Então, a gente aumenta o coeficiente de difusão. Quando o sangue passa, se esse coeficiente está muito aumentado, o que ele faz? Absorve todo o ar que tem ali no alvéolo, inclusive o volume residual. Então, a gente chama isso de atelectasia por absorção. Tem as atelectasias primárias, né? Aquelas que você não teve uma alteração antes dela acontecer, mas geralmente elas são mais ligadas ao recém-nascido. Então pensa, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz no mundo é expirar, precisa chorar, por isso que dá uns tapas no moleque lá, né? Porque precisa colocar o líquido amniótico para fora. E daí, inspira e precisa abrir as unidades alveolares. Então pode acontecer a atelectasia primária, de não abrir essas unidades alveolares. Aí a gente chama de atelectasia primária, né? O surfactante ainda também não tá lá toda, milhão. Tem a atelectasia por inativação do surfactante. Então, na SARA, por exemplo, lá na Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo, a gente vai observar a atelectasia aí porque o surfactante tá lavado, literalmente, né? Pelo edema, enfim, pelo extravasamento ali de restos inflamatórios de exudato. Então, primeira coisa, né? Sempre pense nisso, eu preciso avaliar. E aí, a partir daí, a gente pensa em expandir esse paciente. Isso é o auge do fisioterapeuta. Quando você pega um raio-x colabado, você vai lá e daí depois você expande. É uma alegria no nosso coração, né? Você passa o dia inteiro falando, olha, você viu o raio-x do meu paciente? Olha como tava e agora como tá? Você tá lá no metrô, daí você mostra pra todo mundo. A pessoa não tá nem entendendo o que você tá falando, né? Você chega em casa, vai falar com o namorado, olha amor, você não sabe, peguei um pulmão colabado inteiro hoje, acredita? Consegui reverter, abrir, graças a Deus, porque senão o paciente tinha ido a óbito. A gente dá uma aumentadinha, né? Mas é uma alegria mesmo abrir uma atelectasia, reverter um colabamento alveolar. Bom, dentro das terapias baseadas em evidência, a gente exclui os incentivadores inspiratórios. Então, todo mundo fala mal deles, né? Não tem outro jeito, gente. Pelo menos pelo que a gente consegue comprovar até agora, esses incentivadores, independente de ser a fluxo ou de ser a volume, não revertem, né? Eles não têm essa função. Eu tenho medo de falar que os incentivadores não têm a função alguma, sabe? Eu acredito que pode-se depois ter instrumentos melhores para avaliar aí os efeitos desses incentivadores. Agora, para fazer
a reversão da telectasia para abrir colapso realmente não nos parece, né? Não tem dados científicos que sustentem essa utilização desses incentivadores, né? Aí o povo já chega pra você lá no hospital com um respirãozinho na mão, né? E tudo mais. Pelo amor de Deus, né? Deixa lá bonitinho. É bom fazer propriocepção, né? A pessoa percebe se ela tá inspirando ou expirando. Agora, para expandir, esquece. O mais legal, né, gente, é DPOC com respirão na mão. Bom, deixa pra lá. Não vamos ficar falando mal dos outros. Muito bem, quando a gente vai pensar, então, em terapia de expansão, a primeira coisa que você precisa pensar é tirar o paciente da cama. De novo, tirar da cama? De novo, né? De novo, olha, pensa num doente que está muito tempo lá acamado em decúbito ventral. Quando você levanta ele, só o fato de você tirar a restrição do corpo contra o colchão, você já vai melhorar a ventilação das bases pulmonares. Então, muitas vezes, você melhora aí o colapso alveolar quando você faz movimento, né? Porque também tem um outro aspecto. Quando a pessoa sai da posição que ela estava cômoda e tudo mais, ela aumenta a ventilação. Porque ela vai aumentar o consumo gasto energético, porque afinal de contas saiu da posição do repouso, e isso faz, inclusive ela tem inspirações mais profundas, então vale a pena pensar nisso, né, sempre, antes de qualquer coisa. Tem alguns estudos que demonstram que a terapia de compressão e descompressão parece que tem alguns efeitos, principalmente quando você pensa em fazer a expansão em ápice pulmonar. Então tem alguns estudos que ligam sim a terapia, né, a compressão e descompressão com a expansibilidade dos ápices pulmonares. Vocês sabem que tem aqueles pacientes que fazem cirurgia torácica e abdominal e que por uma série de causas vão fazer a telectasia. Aliás, se cair num concurso uma complicação de cirurgia torácica ou abdômen superior, pode pôr a telectasia. Porque mesmo aqueles que não têm a telectasia com repercussão clínica, pelo menos algumas áreas vai estar colapsadas, né? Difícil, só o fato de fazer anestesia geral já vai diminuir aí a efetividade do diafragma, ele fica cefalizado e isso faz com que ele ventile menos, com que o pulmão tenha uma ventilação menos efetiva, um volume corrente menor. Então, assim, para esses pacientes, a compressão e descompressão é bastante interessante, vale a pena fazer. Agora, gente, o que tem evidência científica bem sustentada é a pressão positiva, né? Não tem jeito. E a pressão positiva, quando você instala, né, com níveis de PIP adequados, a gente distribui o ar, né? Então, não é só uma questão de colocar mais ar no pulmão. Eu preciso homogeneizar o pulmão. Então, existe uma coisa chamada teoria dos vasos comunicantes. Já ouviram falar em poros de Korn, canais de Lambert? São aqueles canalículos e aqueles poros que comunicam os alvéolos entre si. Quando eu insuflo demais um alvéolo, antes dele romper, ele distribui o ar para as unidades que estão do lado. E pensa assim, ó, quando está colado parede com parede, é difícil abrir. Então eu preciso dessa pressão, né, positiva intraalveolar para que haja uma distribuição mais homogênea do ar e eu consiga reverter essas áreas de atelectasia, tá? Vou contar uma história para vocês. Teve uma vez no hospital universitário lá onde eu estudei, em 1824, né, quando eu era criancinha pequena em Barbacena, que chegou umas pessoas que tinham tido uma briga de bar, 2 baleados, 5 esfaqueados, aquelas coisas legais, né? E a única pessoa que não tinha levado nenhum tiro, nenhuma facada, não expandiu o lado direito de jeito nenhum, era uma coisa louca, você olhava uma baita assimetria, a ausculta abolida, né? E aí, quando a gente foi ver, ele tinha broncoaspirado o dente. Ele levou um murro na boca e aí o dente entrou e ficou no broncofonte direito. Olha que legal! Daí o pessoal não sabia se chamava cirurgia torácica ou dentista para extrair o dente para ventilar o pulmão. Então, quando você pensa em terapia de expansão, não pode esquecer, se você tem uma obstrução no meio do caminho, primeiro você remove a obstrução, depois você vai para a expansão, né? Então, aquele doente que está fazendo a telectasia por hipersecretividade, eu preciso resolver essas rolhas de secreção que estão no meio do caminho. Aí, depois, eu vou conseguir expandir. Às vezes, só o fato de você tirar ali a obstrução já consegue expandir. O duro é quando são obstruções permanentes, como tumores, né? Edema, aí complica mais.